Olá, muito boa noite. Estamos chegando a você nessa hora com palavras que tocam. Certamente você já recebeu muitas mensagens no dia de hoje a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de Jesus. Mas eu quero ainda trazer uma palavra ao seu coração nessa noite. Essa noite de 4 de abril de 2021, me trazendo novamente a lembrança daquele domingo, dia 5 de abril do ano 33, depois de Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquele domingo de manhã, depois daquele domingo 5 de abril de 33, depois de Cristo, quando as mulheres viram o túmulo aberto e vazio, mal podiam acreditar que Jesus havia ressuscitado. Na cabeça delas o pensamento era o que teriam feito com o corpo de Jesus. Elas que tinham ido ali no túmulo para poder colocar especiarias e perfumar o corpo de Jesus, quando de repente elas ouvem o anjo a dizer: por que procurais aquele que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Imediatamente elas saem correndo para dar a notícia aos discípulos, que imediatamente Pedro e João dão uma de Tomé e querem lá ao túmulo verificar a veracidade dos fatos. Conta-se nas escrituras também que Maria Madalena decidiu ir até o túmulo e o Senhor apareceu a ela e ela não reconheceu. Assim como os discípulos de Jesus também não reconheceram no caminho de Emaús. Apesar de eles testemunharem que os seus corações ardiam quando ouvia Jesus discorrer sobre as Escrituras, só conheceu Jesus no partir do pão. Ele conheceu que era familiar, aquele chamamento de Jesus para que eles partilhassem da vida dele, que agora tinha sido entregue à morte, mas que agora ele havia ressuscitado para transmitir vida aos seus seguidores. Fica aquele alvoroço terrível sobre todo o coração dos discípulos e sobre toda a cidade, mas Jesus prefere aparecer no final da tarde àqueles discípulos no caminho de Emaús e compartilha com eles, e eles voltam para contar as novidades aos discípulos, onde eles estavam escondidos. E Jesus então se apresenta a eles, apresenta aos 10, porque Judas Iscariotes, que haviam saído para atentar contra a própria vida, porque o remorso não conseguiu transformar em arrependimento no seu coração. E também, por alguma razão não explicável, não estava entre eles Tomé. Exatamente Tomé, aquele que tinha dificuldades para crer. Em muitos momentos do ministério demonstrou essa fragilidade da sua fé. Mas se você ler aquele domingo, não era um domingo qualquer, um domingo especial, era o domingo da ressurreição. Os evangelhos estão aí dando os relatos, os testemunhos, tudo que os evangelhos dizem sobre aquele dia, sobre o túmulo vazio, sobre a pedra removida, sobre os panos de linhos que estavam dentro do túmulo, são provas, são evidências que exigem um veredito. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, e isto é um fato incontestável. Assim como naquele dia, muitas pessoas que estavam com o coração inquietados, como os discípulos de Jesus, o diálogo no caminho de Emaús é a prova dessa inquietação em Lucas 24, 18 a 24. Ainda hoje muitas pessoas inquietando o coração, ou muitas coisas inquietando o coração das pessoas. Quais são as coisas, meu amigo, minha amiga, ouvinte dessa palavra, que tem inquietado o seu coração nesses dias? Seria a pandemia? Seria a falta de fé? Seria o medo de perder o emprego? Seria o medo de passar fome? Ou quem sabe o medo da morte? Jesus se apresenta aos seus discípulos, fortalecendo as provas com a sua presença. Ele come com ele para provar que não era um fantasma, não era uma ilusão de ótica, nem tampouco uma fantasia ou um delírio da parte deles. A realidade da ressurreição trouxe coragem àqueles homens e mulheres que estavam ali acuados, medrosos, inseguros, mas agora cheios do Espírito Santo. Eles saem das quatro paredes para conquistar o mundo com o poder do Evangelho
Evangelho do Cristo ressurreto. E você, como você tem vivido a realidade da ressurreição? As provas estão aí, são incontestáveis. O que você está esperando para experimentar os efeitos do cumprimento dessa promessa em sua vida? É tempo de celebração. Diferentemente daquele dia de sábado, da experiência do sábado, em que tudo parecia ter dado errado, de que nada acontecia correto e que o mal parecia triunfado, o Cristo ressurreto venceu a Satanás, venceu o pecado, venceu a morte, trazendo para mim e para você uma nova expectativa, uma nova perspectiva de vida. Portanto, celebre a vitória de Jesus, porque Ele ressuscitou. Só existe uma chance para que você experimente os efeitos da ressurreição. É que você creia, que você se renda ao Evangelho de Cristo, alegre-se com Cristo revelado nos Evangelhos, anuncie aos quatro cantos o Evangelho do túmulo vazio, mas do trono ocupado. Como diz a bela canção, da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu,